iniciar nossa aula de língua portuguesa. Bem, hoje nós faremos a leitura do segundo fragmento do romance de aventura Robinson Crusoe. Vocês encontram aí no livro de vocês, na página 121. Nós vamos dar continuidade do trecho do conflito do protagonista, ou seja, do personagem principal, que nós lemos nas aulas anteriores, tá bem? Vamos lá, continuar a leitura. Mas, pobre de mim, essa boa disposição passou como um relâmpago, e para evitar desde então as importunações de meu pai, deliberei ausentar-me sem me despedir dele. Não o fiz, porém, de pronto, moderei um pouco a exaltação dos meus primeiros entusiasmos. Um dia em que minha mãe me pareceu mais alegre do que de costume, comuniquei-lhe, particularmente, que era invencível a minha paixão de correr o mundo, e me inabilitava de tal forma para adotar qualquer modo de vida com êxito seguro que meu pai faria melhor em me dar licença de partir, do que forçar-me a tomá-la pelas minhas mãos. Minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto, porque, conhecendo muito bem o que mais conveniente era aos meus interesses, jamais daria o seu consentimento a tão perniciosa loucura, que não podia perceber a razão porque eu ainda pensava em tal coisa, depois da conferência que com ele tivera, e das palavras ternas e persuasivas que empregou para me dissuadir. Em suma, se eu queria correr direto à perdição, não via remédio algum, mas não devia contar com o seu consentimento, porque não queria concorrer para a minha ruína, nem que se dissesse que protegia uma coisa a que meu pai lhe tinha repulsa. Um dia em que, por acaso, fui a Hull sem desígnio formado de levantar voo, encontrei lá um condiscípulo que estava para sair para Londres a bordo de um navio do pai. Convidou-me a partir na companhia dele e, para melhor me decidir, empregou a linguagem usual dos marinheiros, isto é, que nada pagaria pela passagem. Fiquei tão entusiasmado que não pensei em consultar meus pais, nem sequer dar-lhe notícias minhas. Entreguei tudo ao acaso e, sem pedir-lhes a bênção, nem implorar a assistência do céu, sem dar atenção às circunstâncias nem às suas consequências, meti-me a bordo do tal navio que ia para Londres. Esse dia, o mais fatal da minha vida, foi o 1º de setembro de 1651. Não creio que tenha havido moço aventureiro para quem os infortúnios hajam começado mais cedo e durado mais tempo do que os meus. Apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente. Como era a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se do meu corpo e alma, mergulhando-me num desgosto impossível de exprimir-se. Principiei, então, a medir a importância do ato que praticara e a pensar que a justiça divina castigava por aquela forma a desobediência de um criançola vagabundo. Desde então, apresentaram-se vivos ao meu espírito todos os bons conselhos dos meus parentes, as lágrimas de meu pai, as súplicas da minha mãe e a consciência, ainda não endurecida como mais tarde, erguiam-me de ter desprezado lições tão salutares e faltado aos deveres para com meus pais e para com Deus. Então, desencadeara-se a tempestade e o mar agitava-se cada vez mais. E posto que isso nada fosse em comparação do que vi muitas vezes mais tarde, e até poucos dias depois, contudo o espetáculo era de assombrar um marinheiro noviço, a um homem que, como eu, se via pela primeira vez num elemento estranho. A cada momento contava que as ondas nos engolissem, e de cada vez que o navio metia a proa, receava que fosse até o fundo, para não mais se levantar. No meio dessa angústia, fiz promessas repetidas de que Deus me salvasse dessa viagem, e eu chegasse a pôr pé em terra, não voltaria em toda a vida a entrar em navios para não me expor a idênticos desastres, mas sim iria direitinho para a casa dos meus pais e me guiaria pelos seus conselhos. Só então compreendi que eram justas as observações de meu pai acerca da condição mediana da vida,
como tinha passado seus dias tranquila e agradavelmente, sem haver aguentado tempestades no mar, nem desgraças em terra, e assim, projetando a penitência do filho pródigo, tomei a resolução de regressar à casa paterna. Esses prudentes e sãos pensamentos duraram tanto tempo quanto o temporal, e ainda um pouco mais. No dia seguinte, o vento caiu, o mar mainou, e comecei a acostumar-me. Concebei-me, porém, triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu, o vento caiu completamente, seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Assim, a atmosfera, apenas ao de leve agitada por uma brisa fagueira, as ondas lisas como um espelho e o sol radiante davam aos meus olhos o mais delicioso dos espetáculos. Dormi bem durante a noite e, livre já do terrível enjoo, senti-me cheia de coragem, olhando com admiração para o oceano, ainda na véspera, tão enfurecido e assustador, e agora tão tranquilo e agradável. Nesse momento, o meu condiscípulo, o que verdadeiramente me havia atraído para essa temeridade, receoso de que eu persistisse nos bons propósitos que tinha manifestado, veio ter comigo, e dando-me uma palmada no ombro, disse-me: Então, camarada, aposto que teve muito medo a noite passada, não é verdade? Ora, não passou de uma baforada. O quê? Respondi-lhe. Chama então aquilo uma baforada? Quando foi uma tempestade horrível? Tempestade, replicou. Que inocência! Aquilo não foi nada. Realmente, com um bom navio e no mar largo, caçoamos perfeitamente com o vento. O camarada quer que lhe diga a verdade? Por ora não passa de um noviço. Veja o belo tempo que faz agora. Como esse tipo de texto consegue nos prender, né? Consegue fazer com que a gente vivencie cada ação praticada pelos personagens. E fez com que eu resgatasse também as memórias de quando eu lia o livro na adolescência. Recomendo que vocês leiam também, certo? Por dentro do texto, aí na página 120, vamos explorar um pouco o que o texto nos traz, né? De elementos linguísticos. Releia o trecho seguinte. Minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto, porque, conhecendo muito bem o mais conveniente era aos meus interesses, jamais daria o seu consentimento a tão perniciosa loucura. Copie desse trecho uma palavra que revela que a mãe é contra a aventura do filho. Qual é a opinião da mãe em relação à posição do pai, do narrador, sobre ele sair viajando pelo mundo? Vamos lá. A mãe, né, diz que está indignada, né? É isso aí que revela a posição dela em relação à aventura que o filho quer viver, né? E a opinião da mãe em relação à posição do pai do narrador. Ela concorda com a objeção e reforça que o pai conhece muito bem o que era mais conveniente aos interesses do filho. Que acontecimento do texto tem relação com a expressão popular marinheiro de primeira viagem? Transcreva do texto um trecho que comprova sua resposta. Bem, é o fato de Cruzoé aceitar o convite para fazer sua primeira viagem marítima, né? O trecho diz assim: como a primeira vez que viajava por mar, o enjoo e o terror apoderaram-se do meu corpo e alma. Contudo, o espetáculo era de assombrar um marinheiro noviço. Marinheiro noviço, né, remete à expressão marinheiro de primeira viagem. Há um homem que, como eu, se via pela primeira vez num elemento estranho. Releia o terceiro e quarto parágrafos do texto e responda. Que sentimentos e emoções o narrador expressa nessa passagem? Terceiro e quarto parágrafos. Vamos voltar lá no terceiro e quarto parágrafos. Terceiro e quarto parágrafos.
Nós podemos perceber aí os sentimentos de terror, arrependimento, medo, receio, angústia. Transcreva 2 trechos do romance em que o narrador antecipa acontecimentos futuros. Parecia que uma espécie de fatalidade me arrastava misteriosamente para o estado de sofrimento e miséria em que mais tarde havia de cair. Não creio que tenha havido moço aventureiro para que os infortúnios hajam começado mais cedo e durado mais tempo do que os meus. E posto que isso nada fosse em comparação do que vi muitas vezes mais tarde e até poucos dias depois. E a consciência ainda não endurecida como mais tarde. Aí ele já nos dá algumas impressões que ele sentia do que estava por acontecer futuramente, né? Como foi possível que ele antecipasse tais acontecimentos? Foi possível porque no momento em que o narrador conta a história, ele já tinha vivenciado os fatos. Ou seja, ele só escreve a história após ele ter vivenciado todo esse percurso aventureiro, né? E então ele começa a contar passo a passo. O que o recurso da antecipação usado pelo narrador provoca no leitor? Ele faz com que a gente tenha mais interesse, né? E se sinta envolvido sobre o que será contado depois, né? Então, essas antecipações criam um suspense que prende o leitor à leitura, né? Então, esse é um recurso que o autor utiliza para conseguir nos persuadir. A aula de hoje fica por aqui. Nós iremos dar continuidade na próxima aula, né? Ainda trabalhando com esse fragmento do romance, mas iremos explorar, né, a linguagem do texto, né? Como as expressões escolhidas podem nos trazer efeitos de sentido. Nós vamos aí explorar na próxima aula, certo? Fique em paz e até a próxima.